Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu venho falar a respeito de mais uma peça do Dias Gomes que a gente leu para o Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro. Depois de ter lido O Pagador de Promessas, inclusive há vídeo para O Pagador de Promessas aqui no canal, nós lemos O Bem Amado, mais uma peça do Dias Gomes que também se tornou uma obra audiovisual muito conhecida. Aqui em O Bem Amado, a gente tem uma peça do Dias Gomes também muito inventiva, assim como O Pagador de Promessas, e que estreou mais ou menos ali no final da década de 60, começo da década de 70, já num ambiente de ditadura militar. Mas a peça não havia sido escrita naquele momento. Ela havia sido escrita 8 anos antes. O Dias Gomes acabou vendendo o argumento dela para um cineasta. Esse cineasta não levou a ideia adiante. Aí ele precisou meio que reescrever a peça e quando ele a reescreveu, ela finalmente foi encenada. E é muito interessante, e quem pontua isso é a Iná Camargo Costa neste livro super valioso para a compreensão da obra do Dias Gomes, é que quando essa peça estreia e essa peça toca em pontos sensíveis da política e da sociedade brasileiras, ela não causa nenhuma reação adversa, ou seja, o regime militar não se sente ameaçado por essa peça. Inclusive, ela estreia com recursos públicos, com financiamento público, apoio do governo. E aí a gente é levado a pensar: por que uma peça que toca em pontos tão sensíveis da política não foi censurada, não causou incômodo algum? É justamente analisando alguns aspectos da construção dessa peça, olhando ela com uma lupa e na companhia da Iná Camargo Costa, que a gente vai chegar a essa conclusão. E é isso que eu proponho a vocês, esse caminho. A primeira coisa que vale dizer é que essa peça não se baseia apenas na cabeça do Dias Gomes. Existiram fatos reais sobre os quais ele ouviu falar de um prefeito lá do Espírito Santo que teria construído esse cemitério como plataforma de campanha, mas depois não tinha morto para enterrar, que o inspiraram a compor a peça. E isso não é demérito algum. Basta lembrar que a maioria das peças de Shakespeare se baseiam em histórias conhecidas, as quais ele complexifica. Mas enfim, antes de avançarmos no porquê que a peça não incomodou a ditadura, vamos falar um pouco da trama da peça, depois falar por que ela não incomodou a ditadura e depois demorar um pouco em alguns dos vários temas que ela suscita e provoca. Aqui nós temos a cidade de Sucupira, que fica no litoral baiano, uma cidade praieira, turística, em que não existe um cemitério. Logo ali na primeira cena, a gente vê um morto cujo funeral precisará acontecer numa outra cidade, uma cidade próxima. As pessoas vão ter que ir caminhando até lá, vai ser uma canseira danada, e para ser enterrado. O morto que sempre viveu ali na cidade de Sucupira, agora no seu descanso eterno, precisará recorrer a uma terra estrangeira, a uma cidade vizinha. E nesse momento em que os personagens estão lidando com esse morto, estão discutindo essa situação, eles se dão conta de que é um demérito para a cidade de Sucupira não ter um cemitério. E logo aparece a figura do Odorico Paraguaçu, o Coronel Odorico Paraguaçu, um político local, que se comove junto dessas pessoas, dessa situação, e como ele tem interesses políticos, ele quer se tornar o próximo prefeito, ele logo lança como plataforma a ideia de construir um cemitério em Sucupira, pois onde já se viu as pessoas terem o seu descanso eterno numa terra estrangeira se sempre viveram em Sucupira. E existe, obviamente, uma certa racionalidade nessa ideia. A ideia de ter um cemitério no lugar não é completamente descabida, não é um despropósito completo, existe um sentido nisso. Mas a questão é que o Odorico Paraguaçu, a gente é levado a pensar pela peça, ele se elege basicamente com essa plataforma de campanha, como se não houvesse outros problemas na cidade. E ele de fato se elege, e uma vez eleito, ele precisa lidar com a escassez de recursos da prefeitura, mesmo para construir um cemitério, que é uma coisa que a gente imagina que não vai custar tanto assim.
Afinal, é um terreno com um mínimo de estrutura, mas depois as covas vão sendo cavadas conforme os mortos forem chegando. Não há tanta complexidade. Mesmo para uma obra desse tipo, não existem recursos suficientes. E o coronel Odorico Paraguaçu, agora prefeito, precisa cumprir com a sua promessa, sob pena de ficar mal falado pela população e ser criticado da munição para a oposição. E aí ele então faz todos aqueles arranjos nos recursos da prefeitura, tira recursos de lugares que deveriam receber recursos e os transfere para a construção desse cemitério. E esse cemitério finalmente é construído. Mas como todo político, uma obra desse tipo, uma obra que fez com que ele se tornasse prefeito quando foi prometida, ela precisa, para de fato funcionar como publicidade, ser inaugurada. E qual é o problema? O problema é que não surgem mortos em Sucupira. Sucupira parece agora viver uma idade de ouro em que ninguém mais morre. Nem mesmo os turistas, quando vão para o mar, morrem afogados. Porque o mar, como ele próprio diz, está uma lagoa nesse ano. Então, o Rodorico Paraguaçu não consegue inaugurar sua principal obra, não consegue se consolidar no poder desse modo e fica ali num movimento de instabilidade constante, com a oposição escalando nos ataques contra ele. E aí ele precisa resolver esse problema. Ou seja, ele precisa encontrar um morto para inaugurar o cemitério. E é com base nessa questão, nesse problema a ser resolvido, que a peça vai se desenvolver e chegar a um final inusitado, diríamos assim. Nesse entrecho vão surgindo vários personagens interessantes. A gente tem as relações meio licenciosas do Coronel Odorico Paraguaçu com três irmãs, as irmãs Cajazeira. Uma dessas irmãs Cajazeira, em determinado momento, se casa com um empregado ali da prefeitura, um assistente do prefeito, que ele caça borboletas e é irmão oblato de uma ordem religiosa. E por isso, apesar de casado, ele não pode ter relações sexuais com a sua esposa, ele tem um voto de castidade. Isso tudo já provoca uma série de acontecimentos cômicos. A gente também tem a figura da oposição. Quem vive no interior sabe que às vezes existe um jornal, esse jornal é liderado pela oposição, a oposição também tem interesses políticos e ela cai em cima do prefeito, ela cai em cima da situação e existe toda uma guerra ali, verdadeira guerra entre essas facções. Aqui a gente tem isso também na figura do dono do jornal. E existe ainda alguém que surge a determinada altura, que é o Zeca Diabo, uma espécie de cangaceiro, um matador de aluguel, que era um local, era um habitante de Sucupira, um natural da terra, mas que precisou fugir dali por conta dos seus vários crimes, mas que retorna agora como delegado do lugar. Vocês imaginam, o prefeito precisa inaugurar o cemitério e para isso ele contrata como delegado do lugar um matador de aluguel, um cangaceiro. Isso tudo também provoca uma série de situações cômicas. Mas aí vem a questão. Pela trama que eu descrevi para vocês, vocês já devem estar imaginando. Não, esta é uma peça que trata do exercício do poder no Brasil, de como ele é mesquinho, de como problemas que não são problemas reais são manipulados, de como a população é boba, é manipulável, de como os políticos são aproveitadores, corruptos, etc. Mas a Iná Camargo Costa, neste livro aqui, desenvolve uma argumentação muito convincente e que corrobora o fato de que, de fato, essa peça não causou incômodo à ditadura. Ela explica isso recorrendo à descrição de dois tipos de comédia. E também há um conceito que é o conceito de teatro épico. O teatro épico é melhor descrito por mim, melhor explicado, em um dos trechos do vídeo O Pagador de Promessas. Vá lá no vídeo O Pagador de Promessas, na descrição do vídeo tem a minutagem e tem um trecho específico em que eu falo só sobre o teatro épico.
Mas em linhas gerais, a gente pode dizer que esse teatro épico é um teatro que procura fazer com que o público tenha uma conscientização social, entre outras coisas. É um teatro que dialoga mais diretamente com o público e procura provocar nele uma reação, um engajamento, um esclarecimento. Não é apenas uma cena que se torna presente e que o público assiste passivo. O Dias Gomes, como parte do chamado Teatro Nacional Popular, e sendo ele um comunista, alguém muito ligado à política, tinha, pelo menos declaradamente, a intenção de produzir um teatro que conscientizasse as pessoas, que as levasse à reflexão e, quem sabe, à ação política. Mas a Iná Camargo Costa considera que ele falhou muitas vezes nesse intuito e acabou produzindo obras que só afagavam a situação, que só corroboravam o status quo. E O Bem Amado seria uma dessas obras que não causa mal e preocupação a ninguém, apesar de aparentemente ser crítica do estado de coisas. Segundo a Iná Camargo Costa, existe uma comédia, que é a comédia de costumes, e existe outra comédia, que é a comédia de intriga. A comédia de costumes, ela seria mais afeita ao teatro épico, na medida em que ela retrata comportamentos da sociedade. Ela olha para a sociedade, a mesma sociedade compartilhada pelo público, e leva para o teatro situações cômicas que existem na realidade, ou seja, ela força o público, através do riso, através da trama, a enxergar aspectos da realidade, de como essa realidade funciona. Então, ao mesmo tempo que ele ri, ele também se torna crítico e conhecedor do funcionamento das coisas e pode, de posse dessas informações, intervir no mundo politicamente. Ao passo que a comédia de intrigas é aquela comédia em que alguém vai, por força da sua personalidade, causando situações que são cômicas, mas não há ali um retrato de uma sociedade que de fato existe. Existe um elemento de maior inventividade e maior desconexão desse cenário social compartilhado pelo público. Então, a comédia de intriga, ela é mais afeita ao drama burguês, ao drama que pré-existe ao teatro épico, ao passo que a comédia de costumes tem mais a ver com o teatro épico. Então, se o Dias Gomes queria provocar reações políticas no seu público, era mais natural que ele se valesse da comédia de costumes. Mas, segundo a Iná Camargo Costa, não é isso que acontece em O Bem Amado. A princípio, até o momento em que o prefeito se elege, a gente tem uma comédia de costumes, porque a gente vai vendo como de fato funcionava a política nessas cidades do interior do Brasil. Então, era uma realidade compartilhada pelo público e que, na medida em que provocava o riso e era colocada em cena, levava esse público a uma conscientização. Mas a partir do momento em que o prefeito Odorico Paraguaçu está na prefeitura, se tornou prefeito, construiu o cemitério e agora precisa resolver esse problema da inauguração do cemitério com um morto, a gente passa de uma situação que poderia ser vista na realidade para uma comédia de intriga, em que o que vai movimentar a trama, em que o que vai provocar o riso, é esse tipo de atitude e obstinação da personagem, do prefeito Odorico Paraguaçu. Então já não é algo que necessariamente se verifica na realidade, já não é mais um retrato da sociedade compartilhada pelo público. E aí a peça deixa de ser uma peça que causa um engajamento político para ser uma peça que não incomoda ninguém. E por que, mais especificamente? Porque no desfecho do prefeito Odorico Paraguaçu, a gente vê uma perversidade que vai se acumulando, acumulando e que no final se autodestrói. Então a gente tem a impressão de que o mal ele é um mal que é um mal individual. E que esse mal individual, uma vez colocado em exercício, por conta da ordem mais geral das coisas, vai acabar encontrando o seu fim, que é a autodestruição. O público é levado a crer que o mal, no final, vai ser derrotado,
sendo que na realidade a gente sabe que tipos malévolos, como o do Coronel Odorico Paraguaçu, não necessariamente vão ser levados a um desfecho ruim. Pode ser que eles sejam muito bem sucedidos até o final. Aqui também a gente é levado a crer que esse tipo de atitude ele é individual e ele não é estrutural. Ou seja, a sociedade, como a sociedade funciona, isso não favorece que tipos como o Odorico Paraguaçu surjam. É como se o Odorico Paraguaçu fosse um caso isolado. Por isso não é preciso muita preocupação, porque casos isolados assim, sobre eles nós não temos controle e também eles surgem às vezes. Muitas vezes eles sequer surgem, o que existem são pessoas normais. E como essa peça é uma peça que vai falar do populismo, o público tem a tentação de acreditar que as origens do populismo não estão naquela sociedade que ele compartilha, naquelas estruturas sociais, mas sim em personalidades desviantes, como a do coronel. Entendem? Nesse sentido, a peça deixa de perturbar, porque se ela continuasse retratando os desmandos do coronel Odorico Paraguaçu como padrões que são verificáveis na sociedade, ao estrear na época da ditadura, ela provocaria reações, porque ela subliminarmente estaria querendo dizer: olha, esses poderosos que estão hoje no poder, eles também podem ter desfechos como o do coronel Odorico Paraguaçu. Eles podem se tornar outros coronéis Odorico Paraguaçu. Mas como aqui o coronel Odorico Paraguaçu é visto como uma singularidade desassociada da sociedade na qual ele emerge, ele não emerge por conta da sociedade, mas por conta do seu caráter desviado, ninguém precisa se identificar com o coronel. O coronel é uma raridade. Quem está no poder ali no momento da peça não necessariamente vai ter essa personalidade desviada que o coronel tem. Além dessa consideração mais formal, mais cabeçuda trazida pela Iná Camargo Costa, existem outros temas que merecem ser destacados, outros pontos que merecem ser destacados aqui nessa peça. O primeiro é que ela faz um retrato, querendo ou não, apesar de partir depois para a comédia de intrigas, de um tipo de sociedade existente no Brasil. E dentro desse tipo de sociedade interiorana, tipos humanos são representados e isso por si só é muito interessante. Outro ponto que eu destaco é a linguagem. A grande inventividade linguística, o modo como o coronel Odorico Paraguaçu conversa. Ele tem uma linguagem muito colorida, muito viva, ele é bom de discurso, ele tende a adverbializar, a tornar todas as palavras advérbios, e isso é muito engraçado. E essa fala dele é um misto, e é um misto muito interessante, porque mostra como no Brasil nós nos relacionamos com isso. É um misto de regionalismo com vocabulário bacharelesco. No Brasil, o vocabulário vindo do mundo jurídico, do mundo do direito, do bacharel em direito, sempre foi considerado o vocabulário precioso, o vocabulário almejável. Portanto, quando um escritor como Dias Gomes faz essa mistura, ele está caçoando desse vocabulário que muitas vezes é empolado. Uma outra vez em que isso acontece na literatura brasileira é no livro O Coronel e o Lobisomem, do José Cândido de Carvalho. Um outro aspecto que a gente vê retratado aqui é o do exercício da democracia, afinal existem eleições aqui, mas numa terra de recursos escassos e sem tradição democrática. Como as instituições democráticas estão muito mais frágeis nesse contexto, e até aquela que parece ser a verdadeira oposição, uma oposição aguerrida, no final a gente vai ver não é bem assim. Outro ponto, e eu acho que esse ponto é muito atual, é o da manipulação da opinião pública com temas que são relevantes, mas não têm a proporção que é dada a eles. Aqui a gente tem o problema real do cemitério. Não se pode dizer que a pretensão de ter um cemitério na cidade não fosse legítima. Faz sentido. Essa história de ter que ir para outra cidade, viajar para fazer um enterro, realmente é muito custosa. Mas esse tema, que é um tema real, ele é manipulado pela política de modo a parecer o único tema importante. E as pessoas se esquecem dos demais, como se a vida estivesse resolvida. Hoje em dia, quantas vezes não acontece isso de temas que são relevantes, que existem, são problemas reais,
tomarem uma proporção tão grande que nem parece que outros temas muito mais pungentes existem. Parece até que eles foram resolvidos. Aqui também, e essa é uma fala do Anatol Rosenfeld, existe uma grande inversão de valores. O prefeito, que deveria lutar pela preservação da vida, das condições da vida dos indivíduos que compõem aquela sociedade, passa a almejar que essas pessoas morram para que ele possa inaugurar o seu cemitério. Ou seja, a morte ocupa o lugar da vida e existe uma completa inversão de valores. E sendo a morte, eu acho que ela também funciona como um grande símbolo aqui, uma grande metáfora. Afinal, naquela terra em que pouco se consegue, em que pouco se constrói, em que não há recursos para nada, as pessoas estão orbitando esse túmulo vazio à espera da primeira que vai cair dentro dele. Então, existe uma fatalidade ali muito grande e uma perda de esperanças de algo melhor. O cemitério se torna o objetivo principal. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal e até mais.